vamos lá. Olha só a minha estrutura, né? Esse caso eu fiz uma estrutura de zircônia pretal, onde eu estratifiquei somente a vestibular, tá? Então, isso aqui que eu estava falando para vocês, ó. A ideia é sempre trabalhar de maneira simples, tá? Com 4 massas. Eu sempre trabalho com 4 massas, independente do caso. A única coisa que eu modifico é as formas, né? Ou as cores da massa que eu vou trabalhar, tá? Por exemplo, nesse caso, como a paciente nos dentes remanescentes ela apresentava um dente mais envelhecido, eu procurei imitar essas características. Então eu troquei as massas, por exemplo, a massa de absorção de luz que eu sempre utilizo, né? Que nessa zona de translucidez eu utilizo quase sempre um opalescente de baixo valor com massa de absorção. Eu misturei uma massa de absorção de luz, mas com um pouco mais de cromatização, puxando para o laranja, tá? Para quê? Para eu dar uma intensificada naquela coloração, tá? Então, a única coisa que eu sempre faço, dividir isso, ó, zona de translucidez, zona de luminosidade e zona de cromatização. Isso aqui é imprescindível para você eleger a cor do dente que você vai utilizar, tá, pessoal? Então, vamos lá, fiz a estratificação, tá? A minha estratificação foram essas 4 massas, né, ó. Para não dizer que eu utilizei só as 4, eu misturei um laranja, né, naquela massa de absorção de luz, que seria o Transpa 1, tá, um opalescente de baixo valor, né. Então, misturei nele para ele poder dar um pouquinho mais de cromatização nessa região do terço incisal, tá. Então, fiz um efeito de luminosidade no terço médio, e aquela massa, quem acompanhou a semana da estratificação do gengival viu, né, que eu utilizo uma massa fluorescente, né, onde eu vou cobrir depois com gengiva nessa região, e ele vai dar aquele efeito como se o dente estivesse saindo dentro do alvéolo, tá? Então vai ser dessa maneira, sempre dessa maneira que eu vou estratificar. É uma maneira muito simples, né? Você já imita a raiz do dente, você faz o periósteo, tá? Como eu expliquei na semana da estratificação dentro do gengival também, expliquei o que era o periósteo, como ele se comporta, né, em cima do osso alveolar. Então isso é muito, muito importante, tá? A gente fazer essa primeira queima, tá bom? Então essa primeira queima, ela foi só para eu poder gerar uma matiz, uma cromatização na minha estrutura, tá?